Muito boa noite a todos que nos seguem lá em casa, no vosso lar. Estamos aqui reunidos para fazer o nosso Evangelho no Lar. Que Jesus nos abençoe a todos e que todos possamos beneficiar dos seus ensinamentos nesta noite. Vamos iniciar então o nosso culto do Evangelho com um cântico na página 4, intitulado Prece. Senhor, vamos procurar no amar o próximo, te encontrar, te louvar e te amar. Dá-nos força e entendimento para mitigar o lamento, o sofrimento dos irmãos. Vem, dá-nos tua luz para caminhar e seguimos lado a lado com Jesus. Vamos agora serenar o nosso espírito dos problemas do dia a dia, da azáfama, das nossas atividades diárias, para fazermos uma ligação com o mundo espiritual, procurando elevar o nosso pensamento a Jesus, que é o nosso mestre, nosso irmão maior, nosso modelo e nosso guia. Senhor Jesus, te agradecemos por todas as dádivas que nos concedes, por podermos estar reunidos nesta hora, para aprendermos mais um pouco dos teus ensinamentos, para nos debruçarmos sobre o teu Evangelho e dele tirarmos as orientações para colocarmos em práticas na nossa vida. Que este nosso lar, que esta nossa família, nesta hora, se mantenha concentrada para melhor compreender a tua mensagem. Pedimos que os nossos benfeitores espirituais, os nossos mentores, os nossos familiares, que todos eles possam, dentro do possível, estar aqui conosco, partilhar destes momentos de família, de amor, de elevação. Fica conosco, Senhor, e abençoa este Evangelho. Esta semana vamos ler o item 6 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. A afabilidade e a doçura. A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz como manifestação a afabilidade e a doçura. Entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências. A educação e o costume do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não é senão uma máscara para uso externo, uma roupagem cujo corte bem calculado disfarça as deformidades ocultas. O mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são doces contanto que ninguém as moleste, mas que mordem à menor contrariedade, têm a língua dourada quando falam face a face, mas que se transformam em dardo venenoso quando falam por trás. A essa classe pretendem ainda esses homens benignos fora de casa, que em casa são tiranos domésticos. Fazem sofrer a família e os seus subordinados. O peso do seu orgulho e do seu despotismo parecem querer compensar os constrangimentos a que se submetem lá fora.
não ousando impor a sua autoridade aos estranhos que os colocariam no seu lugar. Querem pelo menos ser temidos pelos que não podem resistir-lhes. A sua vaidade satisfaz-se em poderem dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão: e sou detestado. Não basta que os lábios destilem leite e mel, se o coração nada tem com isso. Trata-se de hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, jamais se desmente. É o mesmo para o mundo e na intimidade. E sabe de antemão que se podem enganar os homens pelas aparências, não podem enganar a Deus. Lázaro, Paris, 1861. Do livro Vem Comigo, psicografia de Maria Teresa Magalhães Costeira, vamos ler Não vos amedronteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. O Evangelho segundo o Espiritismo, 24 Erasmus, anjo guardião do médium, em Paris, 1863. Durante séculos, o reino dos céus foi tomado pela violência. Assim se referiu Jesus aos tempos desde Elias, quando se referia a João o Batista. Mas realmente, durante todos estes séculos, o temor a Deus, estabelecido pelas grandes luminares da religião, mais ou menos materializada, continuaram a alimentar esse medo, esse temor, fazendo valer as ameaças, as chantagens, como normas estabelecidas por Jesus. A missão dos cristãos estava bem definida, no ir anunciar a boa nova a toda a criatura, caminho apontado pelo Mestre. Mas sempre na hora do testemunho, nós falhamos à sombra do medo, do temor, do julgamento fácil, dos finais dos tempos. Seria assim durante muito tempo. Pedro, apesar do aviso do Mestre, negou 3 vezes. Judas, subjugado pelas coisas da matéria, traiu-o. Os restantes escolhidos, exceto João, fugiram na hora do testemunho e foi preciso o seu sacrifício na cruz, para que todos despertassem para a verdade anunciada, para que todos deixassem o medo e partissem para o grande testemunho de suas vidas. Correram os séculos, as sombras rodearam os cristãos amedrontados, em pânico, em fuga do grande tribunal inquisitorial. Mas os tempos são bem outros. Embora mal entendida a liberdade acolhedora esses temores, apesar de ainda vigorarem os sectarismos doentios, não mais precisamos de temer as perseguições, pois que o reino que Jesus prometeu estender sobre toda a terra está perto e está ao alcance de todos aqueles que se sentem verdadeiramente envolvidos na mensagem do Divino Amigo. Os cristãos da Boa Nova Era, os convidados para o festim das bodas, os espíritas, sabem, conhecem a verdade que liberta, só precisam de se armarem uns aos outros como irmãos. Por isso, não nos amedrontemos. Sabemos que sempre que nos decidirmos ser testemunhas de Jesus, junto dos homens, Ele será a nossa testemunha diante de Deus. Nestas 2 leituras que nós escutamos, a primeira do Evangelho segundo o Espiritismo, vem-nos falar, vem-nos lembrar sobre a hipocrisia. Jesus, quando esteve entre nós, no mundo, apontou muitas vezes os fariseus como hipócritas, como túmulos caiados de branco por fora, mas cheios de podridão por dentro, porque se faziam representantes de Deus na terra, como exemplos a seguir, mas depois no íntimo, na intimidade, naquilo que eram os seus comportamentos, não eram consentâneos com aquilo que eles proferiam e que eles pregavam como sendo a palavra de Deus. E ainda hoje nós
encontramos muitas vezes pessoas que na sua vida social, na sua vida profissional, têm uma aparência diferente daquela da intimidade, daquela do lar. E o Espírito vem-nos, julgo que era Lázaro, vem-nos lembrar que nós podemos enganar aqueles com quem nós convivemos e partilhamos a nossa existência neste momento na Terra. Mas não enganamos a Deus, não enganamos a espiritualidade que nos conhece no íntimo. E, portanto, podemos aparentemente ser umas pessoas de bem, bondosas, caridosas, mas no nosso lar, no nosso íntimo, onde o convívio é muito mais frequente com as mesmas pessoas, dificilmente nós conseguimos manter essa aparência. E, a pouco, vamos revelando aquilo que realmente nós somos. E então o Espírito vem nos alertar precisamente para essa situação que só nos prejudica, porque nós, como sabemos, não é? Tudo o que colhemos iremos semear e que, portanto, se no lar temos tendência a mandar, a comandar, a escravizar as pessoas que lá estão, que supostamente são aqueles que nós elegemos de companheiros, são os nossos filhos, nós saberemos que mais cedo ou mais tarde todo esse sofrimento que nós provocamos, toda essa maldade que praticamos, ela virá de alguma forma de volta para nós, porque a lei é justa e portanto devemos ouvir a palavra de Jesus quando nos aponta que devemos amar a todos e ao nosso próximo, como irmãos, como gostaríamos que nos amassem a nós e fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem, precisamente porque assim evitaremos esse sofrimento no futuro, que é naturalmente consequência daquilo que nós vamos semeando no presente. A segunda leitura do livro Caminhando com Jesus vem, em certa medida, também falar um pouco sobre isso, porque se nos recordarmos quando Jesus anunciou aos discípulos que o tempo dele estava para breve a partida, que os ia deixar, e eles se amedrontaram, ficaram preocupados, o que vai ser agora de nós, e Jesus vem, de alguma forma, prometer-lhes que enviaria o Consolador, que não os deixaria órfãos. Ele também vem ensinar nesse momento, nessa última vez em que estiveram reunidos, ele vem dizer que se reconheceriam os verdadeiros discípulos por aqueles que muito se amavam. E, portanto, ele vem relembrar que nós devemos amar-nos uns aos outros, amar a Deus sobre todas as coisas e, naturalmente, que se assim o fizermos e se não tivermos medo de assumir aquilo que são as nossas convicções, de que Deus existe, de que nós somos filhos de Deus, de que a vida na Terra é apenas uma passagem breve, temporária, de que a vida espiritual é a principal vida, que nós devemos amar a todos como irmãos, respeitar a todos, compreender a todos e não ter medo de assumir isso perante a sociedade, perante aqueles com quem convivemos, porque foi Jesus também que nos disse que sempre que dessemos testemunho dele aos homens, ele daria testemunho nosso ao Pai que está no céu. E, portanto, é chegada a hora, nós estamos numa fase de transição espiritual no nosso planeta e é chegada a hora dos espíritas, dos cristãos, de todos aqueles que acreditamos na mensagem de Jesus, de não ter medo de o dizer, de o afirmar, mas mais importante que tudo, de a praticar, de a exemplificar e de procurarmos ser modelos para outros indivíduos, para outros cidadãos poderem de alguma forma
compreender e mudar a sua tela mental, a sua conduta e seguir o caminho estreito, o caminho difícil, mas passando de homem velho a homem novo e assim, como dizia a leitura, podermos ver o reino de Deus, o reino dos céus que Jesus nos prometeu e que está dentro de nós, naturalmente, quando soubermos compreender e praticar estas verdades divinas. Como doutrina divina, o Espiritismo vem de facto clarear as nossas mentes, vem nos abrir o coração àquilo que são as realidades que nos podem influenciar e influenciam muitas vezes o nosso caminho, o nosso trajeto. É a filosofia, é a doutrina que mais claramente nos faz entender as grandes orientações do mundo maior. É pelo Espiritismo que percebemos que a terceira revelação que aconteceu em 1857 com esse grande e notável mestre que foi Hippolyte Léon Denisard Rivail, é a terceira revelação confirmativa daquelas outras duas, que tudo tem a ver com uma sequência de procedimentos que o mundo maior tem, que nós às vezes não nos apercebemos. O homem, como espírito, continua a ter ainda uma capacidade de entendimento sobre as coisas espirituais, divinas, muito limitado. É preciso tempo e é preciso, sobretudo, perceber-se bem aquilo que são os fundamentos da lei. Não quer dizer que não a entendamos através da leitura, do ouvir, mas é fundamental para percebermos as leis, tentar interiorizá-las de uma forma prática. Não é por acaso que a primeira revelação veio com Moisés, com alguns princípios, depois veio o próprio Cristo trazer os exemplos concretos, reais daquilo que deviam ser as práticas de cada cristão, e mais tarde o Espiritismo traz essa nova oportunidade a todos nós para podermos perceber aquilo que são as grandezas de termos pela frente a doutrina que nos vai um dia colocar no mundo prometido pelo Mestre. Pode-se dizer assim, mas são só os cristãos? São só os espíritas? É evidente que a doutrina não vem só para os espíritas nem para os cristãos, vem para todos, é para a humanidade. Por isso o Evangelho é lá bem perentório em nos dizer que haverá um só pastor e uma só religião. Quer dizer que com o tempo todas as religiões irão aderir àquilo que são os princípios básicos que o Espiritismo hoje traz. Então, mas é uma doutrina de amor, de perseverança, de trabalho, de aprendizado, de muito aprendizado. E esse aprendizado é sobretudo o aprendizado prático, porque o que vemos na maior parte das filosofias, das crenças, é a leitura sistemática dos assuntos, dos postulados das doutrinas, sem uma prática continuada e sincera daquilo que são as suas ações. O Espiritismo convida-nos a isso. Ide e pregai, ide e anunciai. E há pressuposto aí nessa explicação, nessa exteriorização do Cristo, um incentivo a todos nós, para que não tenhamos medo, tenhamos vontade e dinâmica para pôr em prática aquilo que é a sua própria mensagem. Só que o tempo vem nos dizendo que isso é importante, é muito importante, mas o mais importante talvez seja aquilo que alguns de nós estamos hoje a tentar. Já estamos a ser convidados há 2000 anos, estamos agora com 100 e poucos anos da terceira revelação, mas ainda estamos alguns de nós receosos. Se será assim, se é este o caminho, se é esta a forma de nós podermos chegar um dia a um espaço, a uma clarificação melhor daquilo que será o futuro sublime que o Cristo nos prometeu. Ele disse que nos ia arranjar um lugar. Temos lá um lugar adestrado a todos nós, mas a todos nós quais? Aqueles que se apresentam no dia-a-dia como eternos prometedores daquilo que é a sua vontade, que é a sua lei, do cumprimento da lei, aqueles que todos os dias lhe rezam, em vez de lhe orarem,
pedindo-lhe desculpa, pedindo-lhe perdão, pedindo-lhe às vezes orientações para a sua vida, quando de facto não fazem nada para que essa vida lhe possa sorrir, essa vida boa, essa vida de paz, de fraternidade? Será essa a solicitação? Ou teremos que ser nós a interpretá-la de uma forma real, colocá-la bem dentro de nós e abrirmos o coração e a mente para aquilo que são as necessidades que Ele nos coloca, que é o quê? Ajudarmos aqueles que estão à nossa volta mais e melhor. Se nós sabemos mais qualquer coisa, sem impor nunca nada a ninguém, porque temos que sentir aquilo que é a mensagem. Temos que a sentir, temos que a interiorizar, como a possamos adoçar na nossa língua, na nossa mente, no coração, e depois expandi-la de forma que o outro a entenda com naturalidade, permitindo que ele também possa, como nós estamos a ter esse tipo de oportunidade, de colher os frutos abençoados desta verdade eterna que o Cristo nos trouxe e que será um dia o baluarte, a bandeira de todas as nações, de todos os povos. Que Ele nos continue a iluminar o coração, a mente, para que possamos ser nós capazes de, junto dos nossos, lhe mostrarmos um pouco daquilo que são as realidades que Ele nos coloca pela frente, os desafios, porque nós, como mensageiros do Mestre, temos que ser mensageiros em toda a profundidade, em toda a dimensão. E essa dimensão é a dimensão que Ele nos pede para nos amarmos e fazermos sempre aquele que gostaríamos que nos fizessem a nós. É evidente que a instrução faz parte do trajeto. Nós, se não conhecermos, se não analisarmos, se não estudarmos, se não aprendermos, se não pusermos em prática aquilo que Ele nos diz, vamos ter mais dificuldades. O sentido, o apelo é esse, e que sigamos nós, poucos que sejamos, mas que sejamos muitos, para que amanhã a sementeira possa dar outros grãos com mais profundidade e maior doçura e esperança. Que a paz dele, do nosso Mestre e Senhor, do nosso Governador, continue connosco por hoje e por sempre. Não sei se mais alguém quer fazer comentário a estas leituras. É a altura também aí em casa de analisarem em conjunto, de colocarem as questões, as dúvidas, os problemas que foram surgindo ao longo da semana, para que com esta harmonia, com esta paz e com o diálogo, eles se possam resolver e tratar dentro do local próprio que é o nosso lar. Espero que não tenham se esquecido de colocar a jarra d'água e os copos no início do Evangelho. Nós vamos agora pedir por todos aqueles que também necessitam e vamos pedir também que a nossa água possa ser fluidificada pelos benfeitores espirituais. Senhor Jesus, queremos lembrar agora os nossos familiares, os nossos amigos, todos aqueles que necessitam de um auxílio, seja por causa dos seus problemas de saúde física, seja por causa das dificuldades que vão enfrentando nesta sua jornada na Terra. Pedimos também por aqueles que nos perturbam, que nos perseguem, porque ainda não te conhecem, porque ainda não conhecem a tua mensagem e aquilo que são as leis divinas. Rogamos por eles, para que eles também possam encontrar-te, que eles também possam compreender-te e assim mudar a sua conduta. Pedimos por todos os habitantes deste nosso bairro, desta nossa cidade, deste nosso país e deste nosso mundo. Ajuda-os, Senhor, nestas horas difíceis por que passamos, nesta transição que é necessária para que nós possamos continuar com os nossos esforços
de transformação moral, caminhando para Ti. Ajuda a todos, Senhor, a todos os que se encontram nos hospitais, a todos os que se encontram nas prisões, a quem vive só, sem companhia, aos jovens que se perdem ainda nas ilusões dos prazeres e das paixões. Ajuda a toda a humanidade e que as falanges socorristas, esses benfeitores amigos, possam levar esta nossa dádiva de amor, estes nossos fluidos, esta nossa energia, esta nossa vibração até todos eles, para que todos possam beneficiar um pouco e acordar, ganhar confiança, coragem e prosseguir a sua jornada. Obrigado, Senhor. Vamos agora então beber a nossa água fluidificada e despedimos-nos até à próxima semana, desejando que tenham uma semana boa, que tudo corra bem, que Jesus nos ajude e nos abençoe. Vamos terminar com uma canção, será a página 33, Evangelho no Lar. Ao Evangelho no lar, é sol, feixe de luz, é raio de luar, canto ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Sentados à mesa deste nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus, que conosco está. Se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus ao Evangelho no lar, é sol, feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Lê com atenção a nova que ficou, peregrinação que o Rabi deixou, e a nobre Maria, mãe de muitas dores, ser-te-á luzeiro, ser-te-á luzeiro, vás para onde fores. A vinda de Jesus ao Evangelho no lar, é sol, feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão.